Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase ao noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nesta edição a gente vai falar muito aí sobre os bastidores da SAF do Vasco da Gama, que tá pegando fogo. Luiz Roberto Levenciano na próxima semana pode ocupar sim o cargo aí na cadeira administrativa da SAF. A gente vai explicar essa situação. Ontem tivemos aí uma denúncia que até o presente momento, se passaram 24 horas, o seu Pedrinho não se manifestou sobre a extinção aí do basquete nas categorias de base. Vamos falar muito aqui sobre a situação envolvendo reforços. O Alexandre Matos, que indicou 3 nomes a 777 Partners e está aguardando o retorno. A gente vai explicar aí as posições, quais são, e a gente vai falar muito sobre o jogão de bola hoje, jogo que pode carimbar a passagem do Vasco da Gama para as semifinais do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Eu peço encarecidamente a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você vir fazer parte da nossa família. Por favor, se inscreva, nos conceda uma oportunidade. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos começar falando aqui sobre o jogão de bola entre Vasco da Gama e Voltaço. Jogo que acontecerá lá em Cariacica, no Kleber Andrade, às 5h30 da tarde, com transmissão aí de Sport TV, Cazé TV e SBT. E falar uma festa total ontem do povo capixaba recebendo o Vasco da Gama, como se o Vasco no Rio de Janeiro estivesse. Então parabéns aí pro pessoal lá do Espírito Santo, que arrebentou a boca do balão. Ramon Dias vai com a equipe completinha, com Léo Jardim no gol, os 3 zagueiros ali, João Vitor, né? Léo Pelé e Medel, os 2 alas, PH e Piton, os 3 volantes, né? Os 3 volantes aí do Vasco da Gama, Galdame, Zé Gabriel e também Paê, com esforço lá no banco, né? O esforço lá no banco. Paê, o nosso homem ali de criação, e lá na frente David e Vegete. O Vasco vencendo hoje e o Botafogo empatando com o Audax, carimba aí a vaga para as semifinais do Campeonato Estadual. Aí tudo pode acontecer, o Vasco ser campeão. O seguinte, pessoal, o Vasco, né, que já desce, vai para Itajaí, vai para Santa Catarina com o time titular também, sem poupar ninguém. Bom, meus amigos, o seguinte, agora a gente fala aí sobre a situação envolvendo reforços, porque a 777 Partners tem que simplesmente passar o retorno aí para o Alexandre Matos. Já há quase uma semana o Alexandre Matos indicou 3 nomes para 777. Entre esses nomes está o nome de um volante, está o nome também de um meia e do atacante. A gente não sabe se vai chegar os 3 jogadores, mas o atacante, né, o camisa 9, é uma prioridade da 777 para ser a sombra ali de Vegete, porque no nosso elenco só há um menino Ryan que ainda não está preparado para poder jogar, certo? Então a gente pode ter o desfecho aí, e a gente lamenta, cara, que 6 dias para poder passar uma resposta tão simples, né, pro Alexandre Matos,
Tá chegando o dia 7, o Vasco tem que ter agilidade. Agora a gente fala aí sobre essa situação ontem do basquete, que a gente tomou conhecimento. As categorias de base aí do basquete do Vasco tiveram as suas atividades extintas aí. O seu Pedrinho, a gente fez essa denúncia na live da parte da noite, se calou, covarde administrativamente, não falou literalmente nada, certo? E infelizmente, né, o Vasco, quando virou SAF, certo? Um dos motivos era para o clube associativo ser autossuficiente, não ter dívidas e, colocar os esportes amadores lá em cima consequentemente. Ontem a gente toma conhecimento que o Vasco não tem as CNDs ainda, apesar da 777, entre aspas, ter comprado aí toda a dívida do Vasco. É uma vergonha deliberada e por motivos de economia, simplesmente as categorias de base do Vasco do basquete está aí encerrada por enquanto. E outra coisa, né? R10 Score, só lucro, só no profissional, a parte social vocês não querem saber de nada. Bem, pessoal, situação aqui no conselho da SAF, tá? Próxima semana vai ocorrer a votação aí no conselho administrativo da SAF e a gente pode ter Luiz Roberto Levenciano ocupando uma cadeira no conselho administrativo. Como assim, Laureano? A situação indicou ali o Júlio Brandt para ocupar a segunda cadeira. Isso não caiu muito bem porque poucas pessoas gostam do Júlio Brandt, né? Só aqueles que têm interesses ali escusos, né? Para a gente não falar o restante, para a gente não ser processado. E o Levenciano, né? Ele vai ser a opção aí da oposição e de alguns conselheiros aí amarelos, né? Que se arrependeram dessa babaquice que fizeram, e também aí de alguns roxos aí que não estão mais compartilhando com essa situação. Então a gente pode ter o Levenciano aí na próxima semana e é importante, sabe, para a gente não é criar confusão, mas para a gente ter aí o contraditório dentro dessa SAF, para a gente fiscalizar, porque se colocar o Júlio Brandt lá, meu irmão, vão ser aí 3 anos, né, nesse conselho da SAF, junto com o Pedrinho, que nada vai acontecer no Vasco, porque o Pedrinho é marionete, é frouxo, não vai cobrar e vai ficar desse jeito que tá aí. É importante a gente ter o Leven lá, junto lá com o Josh Wand, para poder fiscalizar, para poder cobrar e para esclarecer essa situação do contrato para o torcedor vascaíno, porque eu acho que você vai concordar comigo, tá muito aquém daquilo que foi prometido. O time melhorou? Claro que melhorou, certo? A situação dos salários estão em dia, mas não é o suficiente. A gente não pode chegar numa janela onde efetivamente o Vasco tenha vendido mais do que contratou. O Vasco recebeu aí 130 milhões de venda de jogador, mais 100 milhões de cota de TV, 230 milhões, e o Vasco gasta 100 milhões com compra. Desculpa, tá errado, tá muito errado. Agradeço pela atenção, Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!